Durante basicamente 2 décadas da NBA, quando perguntavam qual era a conferência mais difícil da NBA, a resposta era basicamente automática: Conferência Oeste, com certeza. Só que, no entanto, atualmente, com essa off-season e com o campeão do ano passado sendo o campeão do Leste, as coisas mudaram. Na última temporada, a diferença entre as duas ligas foi muito menor do que a maioria das pessoas achavam. O Oeste tem Timberwolves, tem Nuggets, tem Oklahoma City Thunder, tem San Antonio Spurs. Só que a pergunta é, realmente agora a resposta está tão óbvia que é a Conferência Oeste que é a mais forte? Hoje vamos analisar elenco por elenco e vamos ver qual das duas conferências é a mais forte e dar o veredito final. Antes de tudo, o que é a conferência mais difícil? É a conferência que vai ter mais candidatos a título? É a conferência que tem o melhor elenco? É a conferência que tem mais estrelas? É a conferência que tem mais nome? Por isso, essa comparação vai ser dividida em 4 etapas. Primeiro, a força das principais equipes. Segundo, a profundidade dos times deles no playoffs. Terceiro, o nível de confrontos e a quantidade de estrelas. E por último, o caminho necessário para chegar às finais. O que os confrontos diretos mostram? Pelos números, o Oeste ainda foi melhor com relação a confrontos. No entanto, nem tudo está perdido. Esse número foi bem abaixo comparando as outras temporadas, mas isso não quer dizer tudo. Quando olhamos para as melhores equipes, claramente o Oeste foi melhor em questão de quantidade. Mas a situação muda quando a gente desce a tabela. E é aí que vem a equidade. Ou seja, ficou muito claro que, na disputa pelo topo, o Oeste é definitivamente a melhor conferência. No entanto, quando a gente pega as últimas vagas, o final do playoff ali, basicamente, até as últimas posições, o Leste fica melhor. De fato, o maior argumento a favor da Conferência Oeste é que existem muitos times com a capacidade real de ganhar um título. Por exemplo, o Oklahoma City Thunder e o San Antonio Spurs possuem um núcleo jovem muito forte, que faz com que, além da profundidade do elenco, você vê que daqui a alguns anos ele vai continuar disputando por esses títulos. O tranquilo seria se parasse aí. A questão é, tem o Wembanyama, tem Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren. Então, cara, não é só questão de núcleo jovem, já é um time de fato, já é um time realista, já é um time que consegue chegar no título. E ainda tem outras equipes, como por exemplo o Denver Nuggets. Apesar de estar em uma má fase, podemos dizer assim, comparado com a expectativa das últimas temporadas, um time que tem o Nikola Jokic é um time que deve ser visto como uma ameaça. E é justamente esse o problema do Oeste. Para pra pensar. Tem o Houston Rockets, que é comandado pelo Kevin Durant. Tem, como eu disse, o Denver Nuggets, que é comandado pelo Nikola Jokic. Tem o Minnesota Timberwolves, que agora tem o LaMelo Ball e ainda tem o Anthony Edwards. Cara, tem o Warriors, que apesar de tudo, existe o Stephen Curry ainda, tá ligado? Então, nunca duvide de Stephen Curry. Lakers, com talento geracional do Luka Doncic, e essa é realmente a crueldade do Oeste. Em contrapartida, o Leste se reinventou. Porque antigamente eram 3 times que se classificavam no topo e o resto tava lá pra cumprir tabela, podemos dizer assim. Só que agora, vamos lá, temos Cleveland Cavaliers, que é um time, cara, apesar de tudo um time completo. Pô, tem o Evan Mobley, tem o James Harden, tem o Donovan Mitchell. Então não é um time que você descarta. Não é um time que você descarta. Tem o New York Knicks, atual campeão da NBA, que não preciso nem entrar em detalhes. Tem o Philadelphia, que basicamente também não apresenta detalhes, que eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso. Tem o Miami Heat, que querendo ou não, vou usar o mesmo argumento que o Warriors do outro lado, que tem agora o Giannis Antetokounmpo. O Boston Celtics, que nunca é um time descartável. Detroit Pistons, que fez uma temporada anterior absurda, só os playoffs que meio que deram uma pipocada. E existem diversos outros times que você consegue ver um mundo em que eles conseguem ter uma chancezinha de ganhar um título. Por exemplo, se o Pacers encaixar, basicamente estão feitos. Eles claramente têm a oportunidade de ganhar um título. Se não me engano, se eu for formar um argumento aqui de que se o Pacers estiver completo e bem encaixado, eu acredito que pelo menos os top 4 da liga ele é. E tem outros times bem encaixadinhos, por exemplo, Atlanta, tem o Raptors agora com o Kawhi Leonard. Isso se der bom, né, com a questão do desvio do dinheiro que ele tinha feito lá. E esse é o novo diferencial do Leste, porque agora ele é uma conferência completa, um pouco diferente da Oeste, porque apesar de ter mais times com candidatos a título, eles têm menos times competitivos na parte de baixo. Para você analisar a qualidade de um time, você tem que buscar os times que estão no topo da tabela, beleza. Mas para você analisar a
qualidade da conferência, você tem que realmente analisar o meio da tabela. E é com esses argumentos que eu acho que o play-in do leste é mais difícil que o do oeste. Por exemplo, eu sou exceção, porque eu torço pro Warriors, mas, por exemplo, alguém que não torce pro Warriors, analisando, sei lá, ver um play-in Warriors contra Phoenix Suns e do lado leste você tem um Caleb Wilson, tá? Pô, se não fosse o Warriors, eu com certeza ia ver qualquer outra opção que tem o Caleb Wilson. Por exemplo, vai ter um Atlanta Hawks versus Chicago Bulls. Pô, ia ser muito brabo. Agora vamos para o ponto das estrelas. Nesse quesito, eu acredito que o lado oeste é melhor, porque, cara, eu prefiro os jogadores do lado oeste. A disparidade diminuiu e, apesar disso tudo, temos agora LeBron James. Só que quando vemos do lado oeste, tem Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Luka Doncic, Anthony Edwards, Stephen Curry. É uma coletânea de jogadores tão forte, tão legal de assistir, que você fala assim, cara, é impossível o outro lado ser melhor. Vamos escolher 5 do oeste, No oeste tem Victor Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards, Nikola Jokic e Luka Doncic. Vamos pegar esses 5 aqui. Agora vamos pegar os 5 do oeste. Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson, Jason Tatum, Haliburton e Trae Young. Na minha opinião, o oeste é mais forte. Se você pegar, até se pegar esses 5 e 5, até se pegar mais nos 10 e 10, o oeste vai ser mais forte e vai ser os mais legais de assistir. No entanto, esse número tem diminuído com o tempo. E um ponto muito importante é porque o lado leste é muito mais imprevisível. Porque, por exemplo, o lado oeste, cara, o lado oeste ou vai ser San Antonio Spurs ou vai ser o OKC. Vai ficar entre os dois, não tem muito pra onde fugir. Mas do lado leste, cara, é uma infinidade, é bizarro. Eu fecharia em 3 ou 4 ali. Tem Philadelphia, New York Knicks, mas eu não duvido nada que possa entrar um Atlanta Hawks aí. Um Pacers, que tá todo mundo subestimando esse time. A volta do Haliburton, o Zubat, Siakam, cara, não é um time que tu fala assim, pô, não tem chance de ganhar um título e não tem chance de ganhar a conferência, quando a gente tá falando de temporada regular. Além de tudo, tem um time que é o deus da temporada regular, Detroit Pistons, bizarro que eles fazem temporada regular, e o Cavs, cara, não tem como. Essa conferência tá muito disputada e tá muito forte. Eu acho que a maior disputa da Oeste é pelo terceiro lugar do que propriamente pelo resto da tabela inteira. Agora vamos ao veredito final. Qual que é a conferência mais difícil? E aí agora vai depender muito do seu critério. Se você quer uma conferência em que os times mais fortes estão nela, aí você escolhe a Conferência Oeste como a mais forte entre as duas. Mas se a sua definição como a conferência mais forte for uma conferência mais disputada no amplo, como se fosse, por exemplo, a mais completa, podemos dizer assim, aí é o lado leste, porque é o lado mais equilibrado entre todas as equipes que estão lá, e tem muitas equipes que estão disponíveis, tipo, estão realmente visando esse título de maneira realista. Do primeiro ao 10º é um deslize, é uma lesão que, cara, são detalhes bobos que vão fazer diferença tanto do primeiro colocado até o 10º. Se você para pensar, se o Jalen Brunson machuca, mas aí você pode pegar muitas coisas, mas sei lá, você vai pro oeste, se um Stephen Castle machuca, que é podemos dizer assim, um segundo, se você depende do seu critério, cara, o Spurs ainda vai estar lá, entendeu? O ponto é, você escolher a oeste automaticamente é basicamente você ignorar todos os pontos que foram alterados, tudo que mudou na NBA recentemente. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual que é a conferência mais forte? Você ainda acredita que o Oeste está muito acima? Qual a movimentação recente que diminuiu essa disparidade entre as conferências? Isso tudo eu quero que você comente aqui e basicamente eu encerro por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal para mais vídeo baixados todos os dias. Deixa também conteúdos que vocês querem ver pelos comentários. E é isso, tamo junto, até a próxima.